Olá, gente, estou de volta, sou a professora Denise Pombal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre orações subordinadas adjetivas e funções sintáticas dos pronomes relativos, né? Esse é um assunto que está interligado porque as orações subordinadas adjetivas, elas se iniciam por pronomes relativos, né? Que podem ser o qual, a qual, ou suas variações no plural, né? Os quais, as quais. Temos ainda o que, ou quem, que eu posso usar uma preposição de na frente, ou para, né? Dependendo do verbo que vem na frase, tá? Eu tenho ainda o cujo, eu tenho o onde. Eu tenho o cujo também, com cujo, cuja, cujos, cujas, suas variações, certo? Enfim, vamos então ver os dois tipos apenas de orações adjetivas que nós temos, iniciando por esses pronomes relativos que eu citei aqui, tá? Vamos lá? Eu tenho aqui, por exemplo, o jovem que vi é meu sobrinho. Eu tenho aqui o que vi. Não é qualquer jovem, eu estou restringindo, né? Observem também que o nome dessa daqui será restritiva. Ela está restringindo, não é qualquer jovem, é o jovem que vi. E ela vai sempre aparecer sem vírgulas. Iniciando com o pronome relativo que. Certo? Agora eu vou falar para vocês a explicativa. A explicativa, ela aparece entre vírgulas. O jornal que li é aquele. Eu estou explicando qual é o jornal que li, é a minha oração subordinada, adjetiva, explicativa. Quero falar uma coisinha rápida para vocês. O restante aqui, olha, o jovem e é o meu sobrinho, é oração principal, embora ela fique no meio, né? Ela seja intercalada pela oração subordinada adjetiva, tanto o início dela quanto o final será uma oração principal. Aqui é a mesma coisa, o jornal e é aquele, também eu tenho como oração principal, ok? Muito bem, gente. Então agora nós vamos passar para a parte pior, que é a parte que a gente também vai verificar que nessas orações subordinadas adjetivas, nós temos as funções sintáticas dos pronomes relativos. E isso vai depender, vocês verão, do verbo. Ele poderá ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, agente da passiva, adjunto adverbial, adjunto adnominal. Vamos ver? Primeiro, ele poderá ser um sujeito. Observem essa frase. Fortaleza, que é a capital do Ceará, é uma cidade. Nesse caso aqui temos, né? A oração subordinada está aqui, adjetiva, o que está aqui. Eu digo, Fortaleza é a capital do Ceará, então não tenho verbo para perguntar. Eu falo direto, Fortaleza é a capital do Ceará. Quem é que é a capital? Fortaleza. Então, se Fortaleza, a função sintática é um sujeito, é porque o que também será um sujeito, certo? Observem vocês que na minha oração subordinada adjetiva eu não tinha um verbo para fazer a pergunta e para ser um objeto direto ou um objeto indireto, como vocês verão a seguir. Vamos ver com um objeto direto. Como é que fica? Vou usar até aquela frase que eu coloquei na minha oração adjetiva anterior. Olha só. O jovem que vi é esse. O que vi é a minha oração subordinada adjetiva, restritiva nesse caso. E o que importa agora para mim? Eu tenho eu que está implícito aqui e eu digo, eu vi quem?
A minha pergunta é quem? Eu não faço pergunta com uma preposição. Então, se o jovem é objeto direto, o meu quezinho também será um objeto direto. Então, como é que eu faço? Eu digo o jovem que vi, que eu vi. Eu vi quem? O jovem. Então, eu acho o objeto é o jovem. Automaticamente, o que também será um objeto direto. O mesmo vai acontecer com os objetos indiretos. Só que aí a minha pergunta terá que ser com preposição. Observem. Objeto indireto. Como é que eu vou encontrar? Vamos ver? Os meninos de quem lhe falei são esses. Aqui está a minha oração subordinada adjetiva e aqui está o meu pronome relativo. Então, eu, que está implícito, né? Lhe falei de quem? Olha a preposição aparecendo aqui junto com o pronome relativo. Eu falei dos meninos. Eu falei de quem? Deles, dos meninos. Então, eu tenho um objeto indireto. Se eu tenho um objeto indireto, é porque o pronome relativo também será um objeto indireto. Ok? Então, é só a gente observar quando essa preposição, quando vier junto com o pronome relativo, né? Normalmente, nós teremos um objeto indireto. Certo? A outra função sintática que nós temos é a de predicativo do sujeito. Só lembrando para vocês, quando eu digo a vida é bela, bela é a característica de vida, está ligado por um verbo de ligação. Então nós vamos ver que nessa frase agora, nessa oração subordinada, eu tenho que ter um verbo de ligação para eu poder encontrar um predicativo do sujeito. Então observem a frase. O atleta saudável que fui, é o que fui, né? Hoje já está cansado. Observem vocês que a minha oração é o que fui, que está inclusive iniciada pelo pronome relativo que. Então, que eu fui. Observem, eu fui um atleta. Eu fui um atleta, eu era um atleta, eu sou um atleta. Atleta é a característica de quem? De mim, do eu, certo? Então, como aqui eu tenho um verbo de ligação, o que vai acontecer? Atleta saudável vai ser um predicativo do sujeito. E o que também será um predicativo do sujeito. Certo? Então, quando vocês observarem que na oração adjetiva tem um verbo ser, um verbo de ligação, ser ou estar, permanecer, ficar, continuar, a gente tem que ficar de olho, porque a gente então deverá achar um predicativo do sujeito como função sintática do nosso pronome relativo. Certo? Agora eu tenho dois adjuntos, né? Eu tenho aqui o adjunto adnominal, que é sempre o cujo, cuja, cujos, cujas. Então, por exemplo, o menino cujo pai é médico está no 7º ano, cujo pai é médico. O pai é médico. O pai de quem é médico? O pai dele. Então o menino é como se fosse o pronome possessivo dele. Os pronomes possessivos que eu também tenho, como dele, dela, deles, delas, porque eles indicam posse. Isso é dele, isso é dela.
tá? Então, cujo, cuja, cujos, cujas será sempre um adjunto adnominal. Então, nesse caso, eu tenho um motivo. Não é só porque o cujo, cuja, cujos, cujas é um adjunto adnominal. É porque a pessoa que está à frente vai ser substituída pelo dele, pelo dela, pelo deles ou delas. Certo? Então, nesse caso, se menino é um adjunto adnominal, cujo também será um adjunto adnominal. Tá? Agora, no adjunto adverbial, eu também normalmente tenho, quando eu uso o onde, o em que, né? Normalmente eu encontro um adjunto, porque é de lugar. Eu digo assim, ó, a casa onde moro é essa. Eu moro onde? Em que lugar eu moro? É um adjunto adverbial de lugar. A casa em que moro é o lugar onde eu moro. Então, normalmente, o em que e o onde é sempre adjunto adverbial. E o em que também vai puxar para lugar. E aí sempre será também, quando aparece com essa preposição em, do em que também, antes do que, eu terei com o valor de onde. Então, é o valor de lugar. Certo? E o último, gente, a última função sintática que nós temos para hoje, dos pronomes relativos, né? É a função sintática que se chama agente da passiva. Lembrando, o que é um agente da passiva, né? Nós temos nas vozes verbais a ativa, passiva e reflexiva. A ativa eu digo, o marceneiro serrou a madeira. A madeira foi serrada pelo marceneiro. Então vejam que na passiva analítica, que eu tenho uma locução verbal foi serrada, tá? Essa locução verbal também vai aparecer na oração adjetiva que eu vou mostrar para vocês aqui. Observem vocês que quando eu digo que a madeira foi serrada, ela se tornou paciente e o meu agente é pelo marceneiro, que é o agente da passiva. Então observem essa frase. Jornalista por quem fui entrevistada é muito gentil. Eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva, né? O tempo todo a gente viu isso. Ela é restritiva porque ela está sem vírgulas, inclusive, né? Ela está restringindo o jornalista. E eu digo, o jornalista foi o jornalista por quem eu fui entrevistada. Observem que aqui eu tenho uma locução verbal. Eu fui entrevistada por quem? Pelo jornalista. Se eu digo pelo jornalista, eu encontro um agente da passiva. Então, todas as vezes que eu tiver uma locução verbal, provavelmente eu vou encontrar um agente da passiva anteriormente, que nesse caso é o jornalista. Então, se o jornalista é o agente da passiva, é porque o por quem também, que está funcionando como pronome relativo, também é um agente da passiva. Gente, eu espero ter ajudado. Se vocês quiserem dicas, sugestões para novas aulas, ou que eu envie alguns exercícios também para vocês, vocês podem me escrever para Denise, com Y, Pombal, @yahoo.com.br. Eu terei imenso prazer em ajudá-los. Até outra aula.